E aí, você, tudo bem? Meu nome é Sebastian e eu procuro ajudar pessoas a abrir cafeteria, abrir sua própria cafeteria. Hoje eu estou na minha, a gente já fechou, todo mundo já foi embora, já encerramos os trabalhos, mas eu queria dividir uma coisa que aconteceu comigo essa semana que foi bem interessante, que eu acho que pode ajudar também muita gente, tá? Eu tenho um amigo que abriu uma cafeteria numa cidade próxima aqui a minha. Ele morava fora com a mulher e tal, e resolveu voltar para o Brasil e empreender e abrir uma cafeteria no modelo de container. Então é um modelo um pouco menor, assim, um pouco mais compacto, com 12 lugares. Muito legal, cafeteria de super qualidade, cafés especiais. O cara é um baita de um barista, então tem tudo para dar certo. Abriu, deve fazer uns 3 ou 4 meses. Acontece que numa conversa que a gente estava tendo essa semana, ele virou para mim e perguntou: Sebastião, por muitas vezes enquanto eu estou atendendo pessoas, pela cafeteria ser pequena, acontece dela lotar muito rápido. E muitas pessoas às vezes vão na cafeteria, veem que está cheio e vão embora. Você acha que já é um momento que eu não sei se eu já invisto mais grana e amplio ela e coloco mais lugares, ou simplesmente pego mais mesas e coloco mais mesas para o pessoal sentar, ou mais mesas na rua para o pessoal sentar, ou se eu deixo assim, se eu seguro, porque cada vez que um cliente, exatamente isso ele falou, cada vez que o cliente vai embora, corta meu coração, porque afinal de contas eu não consegui atender o cliente. E cara, isso é uma coisa que é uma dúvida que rola bastante, assim. Eu mesmo, quando tive essa cafeteria, quando eu ampliei ela era metade, já não é muito grande, mas ela era metade do tamanho, ou seja, foi um teste de mercado que eu fiz e depois tomei a decisão de aumentar a estrutura dela. Então, com base nisso, eu aconselhei esse meu amigo a dar uma segurada. O que é dar uma segurada? Primeiro, ele não tem, digamos, a familiaridade com o trabalho de cafeteria ainda. São 3 meses de trabalho. Nesses 3 meses, 12 lugares, eu acredito que pode ser talvez, quem sabe um pouco mais, mas 12 lugares é a quantidade de lugares ideal, mas bacana para 2 pessoas começarem, digamos, a iniciar o trabalho e se familiarizar com a rotina de uma cafeteria. De como fazer café, atendimento, explicar para o cliente, poder estar tranquilo na hora de falar com o cliente, para o cliente não perceber que você não está dando conta do seu local. Eu acho que 12 lugares é um número bacana para você poder se sentir à vontade em sentir o processo do início da cafeteria. Você deu estágio na cafeteria, você mais uma pessoa, 12 lugares é bacana para você poder começar a se sentir à vontade no seu processo de tocar a cafeteria como barista, como gerente, como dono, enfim. Como dono barista e gerente, que é o que acontece. Mas o grande medo é, poxa, e esse pessoal que está indo embora, será que não volta? O que aconteceu? E eu digo, é muito, digamos, menos pior que ele chegue na sua cafeteria, veja que está cheio, ou seja, se ele vê que está cheio é uma prova social. Só abrindo um parênteses, cara, o poder da sua cafeteria cheia, você não tem ideia de como é poderoso as pessoas verem a sua cafeteria lotada, tá? Isso é um gatilho que a gente chama de prova social. Nosso cérebro, só para eu explicar um pouquinho rápido, nosso cérebro, cada decisão que a gente vai tomar, ele faz várias ponderações sobre essa decisão. Então, se você tem um restaurante A e um restaurante B, o seu cérebro sempre vai ponderar, poxa, qual dos 2 restaurantes é que tem o melhor atendimento, a melhor comida, o melhor ambiente. Então, ele precisa ponderar tudo isso. Só que quando ele percebe que um dos 2 restaurantes está cheio e o outro está vazio, a gente sempre procura a maneira mais fácil de chegar a uma conclusão. Então o nosso cérebro conclui que as pessoas que estão ali já ponderaram sobre todas as características que você quer de um restaurante de qualidade ou de um ambiente de qualidade. Então você acaba indo sempre no restaurante que tem mais gente. Isso é o efeito manada. Você sempre que você está na estrada, quem viaja sabe que você sempre vai almoçar no restaurante que tiver mais caminhoneiro. Então é muito poderoso você conseguir ter uma cafeteria cheia de gente e você divulgar isso. Tanto é que quando você vai num restaurante um pouco mais sofisticado, que tem pessoas que te levam até uma mesa, o dono sempre vai tentar fazer com que as primeiras mesas ocupadas sejam as mesas da janela, para quem passe na rua perceba que tem gente naquele restaurante, então surja a prova social, então acaba trazendo mais gente para aquele determinado restaurante. Fechando parênteses sobre isso, o fato da pessoa ir embora porque o restaurante está cheio, além de despertar naquela pessoa, se está cheio é porque é bom, se está cheio é porque tem qualidade, eu vou dizer menos pior,
ela ir embora sem ser atendida, ou seja, ela ainda não fez parte do teu processo de atendimento, ela ainda não se introduziu no processo de atendimento, do que ela sentar numa mesa e perceber que você não está dando conta do movimento. Porque aí sim você está dando motivo para aquela pessoa reclamar, daquela pessoa não se sentir satisfeita, daquela pessoa não se sentir feliz no seu ambiente. Então eu aconselho sempre a ter um número de mesas suficiente que você possa atender. Tem uma outra situação também que a gente precisa conversar um pouco, que sempre quando você inaugura um negócio, principalmente numa cidade pequena, o negócio ele tem não é via de regra, mas geralmente acontece que ele tem um pico de movimento, você inaugura. Você tem um pico de movimento, todo mundo tem que conhecer, é novidade na cidade, as pessoas querem ir para ver o que você serve, o que você faz de diferente, o que você tem, o que você não tem. Depois ele dá uma baixada, depois ele estabiliza. Então você tem que trabalhar com o faturamento estabilizado, ou seja, depois que já teve o pico de movimento e você começa a perceber que, além das pessoas novas que vão sempre, você começa a perceber clientes recorrentes. Você tem os seus clientes recorrentes que vão a cada semana, todo dia, uma vez por semana ou uma vez a cada 15 dias. Mesmo assim, ainda assim você tem os clientes novos. Então quando você começa a perceber uma regularidade no seu movimento, no seu faturamento, é com base nessa regularidade que você tem que adaptar a sua estrutura. Muito cuidado, porque tem muitos lugares que eu vejo abrir, que abrem e uma semana tem aquele pico de movimento, ou seja, todo mundo quer conhecer e acaba contratando mais, alugando a sala de lado, colocando mais mesa. Cara, fazendo uma estrutura maior e depois é natural, o movimento baixa e depois ele estabiliza. Então, muito cuidado com esse fator. O que eu acho que não é o caso desse meu amigo, por quê? Porque ele já está aberto há uns 3 meses. Eu acho que esse pico de movimento geralmente leva 1 mês, 2 meses. Chegar a 3 meses eu acho que digamos, poderia ser até o limite. Mas mesmo assim eu ainda aconselhei ele a não colocar mesas novas, até porque enquanto está ele e mais uma pessoa, ele e a esposa, ele consegue controlar o fluxo de pessoas, ele consegue atender de uma maneira de qualidade e o cliente percebe que, poxa, se ele não coloca mais mesa, tudo que ele serve de qualidade. Quando você tem a oportunidade ou tem a sorte de conseguir uma mesa e você pega um produto de qualidade, você divulga, você fala, aquele lugar é bacana, o produto é bom, o cara atende bem, o café é de qualidade, tudo é muito bom. Então não existe lado negativo, você não vai dar a margem para o cliente falar, poxa, fui lá, é muito legal, mas o atendimento demorou, mas o cara estava muito apavorado, não consegui falar com o dono. Então esse mais que a gente precisa evitar. Então no início, eu sempre aconselho a você ter uma estrutura bacana, pequena, que você dá conta, e depois você tem que pensar que quanto mais você aumenta, não só aumenta os seus lugares, mas também vai aumentar muito o seu custo fixo. Se você alugar uma sala, vai aumentar o valor de aluguel. Se você aumentar o número de lugares, você vai precisar colocar mais colaboradores, você vai precisar comprar mais insumo, que daí já é um custo variável, mas os seus custos também vão aumentar da mesma forma. Então, o que eu aconselho? Os primeiros meses, se sinta confortável, não se sinta mal se o pessoal vê que está cheio e o pessoal vai embora, porque você tem que saber que você está fazendo da melhor maneira possível e o possível para você atender o seu cliente, quem está sentado, quem já faz parte, quem já se introduziu no seu processo de atendimento, ele vai ter a melhor experiência possível, porque afinal de contas é o que você consegue dar conta. Depois, com o tempo, cálculos de como expandir a cafeteria, o que deve ser feito para expandir cafeterias, assunto para um outro vídeo, senão esse vai ficar muito longo e eu nem sei como é que está a bateria do meu celular. Talvez já tenha acabado, talvez não, mas enfim. É um assunto um pouco mais complexo, mas tem que ser estudado também com calma na hora de estudar principalmente o seu custo fixo que você vai ter para aumentar, o custo que você vai ter para poder aumentar e conseguir continuar tendo mais lucro, porque às vezes você tem um movimento menor com um lucro maior e um movimento maior com um lucro menor. Isso é muito perigoso, você tem que prestar muita atenção. Eu estou dizendo, tá? Essa época de início de abertura, que tem só 2 pessoas, um lugar pequenininho, um aluguel baixinho, é a época que sobra uma grana bacana no final do mês, assim, não é porque é início que não dá dinheiro. Depois você começa a aumentar o custo, aumentar aqui, aumentar ali, quando você vê, você está gastando bastante, está ganhando bastante, mas também está gastando bastante. Beleza? Por hora era isso. Espero que tenha ajudado alguém aí, ou algum esclarecimento para quem está pensando, quem está começando. E eu digo, quem vai começar e quem vai abrir cafeteria, tente trabalhar com o que você consegue atender e surpreender o seu cliente com um produto de qualidade, que o fato de você ter a cafeteria sempre cheia não vai atrapalhar e às vezes, muito pelo contrário, pode até te ajudar a divulgar a sua cafeteria.